Rio da Prata sempre foi foco de apreensão para o Brasil. Conter Buenos Aires e ter acesso aos rios da região eram os grandes objetivos do Império, e valeram 2 guerras contra os argentinos. Mas em 1864, o problema deixou de ser a Argentina. O Império declarou guerra ao Uruguai, alegando a proteção dos brasileiros que viviam no país. E o Paraguai, do presidente Solano Lopes, alegando a manutenção do equilíbrio entre os países da região, partiu em defesa dos uruguaios e declarou guerra ao Brasil. Começava a maior guerra da América do Sul. La guerra marca un cambio total, la alianza de la Argentina y el Brasil en contra del Paraguay. Eso era una cosa que nos respondía a la tradición histórica. No episódio de hoje, vamos conhecer a primeira fase da Guerra do Paraguai, as invasões ao Brasil e à Argentina, a formação da Tríplice Aliança e as primeiras batalhas em território paraguaio. Vamos conhecer os 2 primeiros anos da última Guerra do Prata. Em setembro de 1864, aqui da Baía de Guanabara, a espada imperial brasileira, a mais poderosa da América do Sul, zarpou em direção ao Rio da Prata para derrubar o governo uruguaio. Era o 3º conflito internacional na região platina, a guerra contra o Uruguai. Esse conflito, que ocorreu por causa das disputas entre o governo uruguaio e os brasileiros que produziam gado no Uruguai, fez emergir toda a tensão da região platina. Disputas políticas, econômicas e problemas de fronteira criam um clima de hostilidade que ainda em 1864 vão culminar com a Guerra do Paraguai. O Uruguai conseguiu que o presidente paraguaio Solano Lopes, comandante do maior exército da região platina, ficasse ao seu lado e ameaçasse o Império. Lopes foi ignorado. As cidades de Paissandu e Salto foram atacadas por brasileiros e por forças leais ao Partido Colorado, oposição ao governo Blanco uruguaio. Por quase um mês, Paissandu resistiu. Mais de 2.500 bombas atingiram a cidade, que finalmente caiu em 2 de janeiro de 1865. As forças brasileiras, unidas aos traidores que acompanham Flores, cometeram um ato de repugnante crueldade e barbárie. A heróica Paissandu sucumbiu ao final. A ajuda paraguaia de Solano Lopes não chegou a tempo. E em fevereiro de 1865, o objetivo brasileiro já era alcançado. O Partido Blanco deixa o governo. Venâncio Flores, aliado do Brasil e da Argentina, foi empossado presidente do Uruguai. In the case of Solano Lopez, the Paraguayan political environment favored authoritarianism. When one person has that kind of power, it's very easy, it seems to me, to become very sensitive and to feel challenged in ways that other people would not accept. He regarded what happened in the Banda Oriental as a provocation by the Brazilian government against his authority in Paraguay. Now, only Solano Lopez could have interpreted that way. The Brazilians were busy in Uruguay for reasons that had nothing to do with Paraguay. But his reading of that was the only option available to him, given the political background that he had there in his own country. A vitória brasileira ali colocaria o Paraguai numa situação mais difícil de negociar uma pressão brasileira pela abertura do Rio Paraguai. Daí a achar que isso significaria a ideia de o Paraguai seria o próximo alvo do Império, não há nada que justifique um cálculo desse, né? Que seria um cálculo de extremo, ou seja, nós vamos provocar uma guerra com o Brasil porque o Brasil vai invadir o Paraguai de qualquer maneira. Não havia nenhum indício que esses planos fossem os planos do Brasil. Com a invasão do Uruguai, Solano Lopes retaliou o Brasil. Sua primeira medida foi ordenar a apreensão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que passava aqui pelo porto de Assunção
com o novo presidente da província do Mato Grosso. A segunda medida foi executar uma ofensiva contra o Brasil, que tinha duas frentes de combate. A data que marca o início da Guerra do Paraguai é dezembro de 1864. Sem declarar guerra, as tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso. Rapidamente, tomaram o forte de Coimbra na fronteira e avançaram sobre as cidades de Miranda, Corumbá, Dourados e Coxim. O Mato Grosso ficou isolado e não era mais uma ameaça. A maior força do exército paraguaio foi então para o sul, socorrer o governo do Partido Blanco no Uruguai. Mas para isso, era preciso cruzar o território argentino. O presidente paraguaio, Solano Lopes, seguiu o conselho do governador da província argentina de Entre Rios, Justo José de Urquiza, e pediu que o presidente Bartolomeu Mitre permitisse a passagem de suas tropas pelo país. Mitre negou o pedido. Então, em abril de 1865, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu a cidade de Corrientes, onde esperava receber apoio popular e político. Havia motivo para que Solano Lopes imaginasse que teria apoio de Corrientes nessa invasão e nessa guerra? Entre correntinos y asunceños o correntinos y paraguayos siempre hubo una amistad muy cercana, muchas relaciones de tipo económico, social, una cercanía muy fuerte que no existía, por ejemplo, entre Corrientes y Buenos Aires. Cuando se produce la invasión hay una división que se produce entre aquellos sectores que permanecen de alguna manera ligados a la posición del gobierno nacional, a la posición de Mitre, del presidente Mitre, y por otro lado un sector que se manifiesta abiertamente a favor del Paraguay, los sectores paraguayistas. Sí, aquí hay algo interesante, ¿no? Una nota dirigida a Robles, a Wenceslao Robles, el jefe de la ocupación, y está firmada por los tres miembros del triunvirato paraguayista. E em Corrientes se faz governo composto de 3 pessoas, triunvirato de apoio à ocupação. A la ocupación, que estaba integrado por Víctor Silvero, Teodoro Gaúna e Sinforoso Cáceres. Mas então o Solano Lopes tinha todos os motivos para acreditar que teria apoio em Corrientes. Claro, sí. Y además también existía entre los correntinos y tal vez entre los sectores federales la idea de que Urquiza podía liderar de alguna manera, y eso es lo que le van a reclamar otros caudillos federales de otras provincias argentinas, una reacción que fuera antiliberal y que al mismo tiempo incluiría la posibilidad de un acuerdo con Solano Lopes. Não se tinha a leve impressão de que a Argentina ia entrar na guerra, porque sabia-se que o interior argentino era contra a guerra. Quer dizer, esse é potencialmente o grande erro do Solano Lopes. Ao invadir Corrientes, ele viabiliza que o Mitre assine o Tratado da Tríplice Aliança. Então, Solano Lopes, de um lado, lhe falta, ao meu modo de ver, maturidade política. E, de outro lado, ele tem Urquiza prometendo apoio para ele. É um jogo arriscado, mas factível. Ele poderia ter tido sucesso nisso, se não fosse as circunstâncias que a gente conhece da véspera da guerra, mudança de posição do Urquiza, o interior argentino não ter se levantado a favor dele. Pero desde el momento en que el ejército paraguayo puso el pie en el territorio argentino, los argentinos se unieron en contra de López. Él contaba con las divisiones internas de la Argentina y también contaba con el conflicto entre el Brasil e Inglaterra, que hubo antes. Pero en fin, ese conflicto entre Inglaterra y Brasil no iba a derivar en una intervención inglesa en el Brasil. López tenía miedo de verse acorralado por sus vecinos. ¿Qué pasaba si la Argentina y Brasil se ponían de acuerdo y atacaban el Paraguay? Entonces, para evitar eso, tomó medidas que no tendían precisamente a buscar una guerra larga, sino a evitar la posibilidad de una alianza. En realidad, lo que se produjo fue la alianza. Em 1º de maio de 1865 é firmado o Tratado da Tríplice Aliança entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que agora é aliado. Esse tratado aponta e determina as principais questões dessa guerra. Essas encadernações da versão Uruguai e Argentina dão esse tom e mostram esses objetivos de forma bastante direta. Logo no primeiro artigo,
Sua Majestade o Imperador do Brasil, a República Oriental do Uruguai e a República Argentina se unem em aliança ofensiva e defensiva na guerra promovida pelo governo paraguaio. Ao longo do tratado, aparecem também questões que vão ser muito importantes, tanto no desenrolar quanto no pós-guerra. Por exemplo, os aliados se comprometem solenemente a não deporem as armas senão de comum acordo, bem como a não negociarem separadamente com o inimigo comum. No artigo 16 é colocado que fica estabelecido que os aliados exigirão do governo do Paraguai que celebre com os respectivos governos tratados definitivos de limites sobre as seguintes bases. E aqui está uma das grandes polêmicas do tratado. O Brasil manteve sua demanda de fronteira onde sempre quis, no Rio Apa, mas a Argentina, que antes pedia a fronteira na região do Rio Pilcomayo, no tratado exigiu toda a região do Chaco paraguaio, ampliando seu território até a fronteira com o Mato Grosso. Além dos objetivos já destacados no tratado, havia também o interesse em uma guerra rápida e eficiente sob comando do presidente argentino Bartolomeu Mitre, que foi escolhido comandante em chefe dos exércitos aliados. O Tratado da Tríplice Aliança permaneceu secreto até 2 de março de 1866, quando foi revelado no Parlamento Britânico. O Paraguai intensificou sua preparação para guerras a partir das ameaças brasileiras de 1856. Seu exército, maior da região, contava com cerca de 70 mil homens, uma população de 450 mil pessoas. O Brasil, com cerca de 9 milhões de habitantes, tinha uma força menor. Desprestigiado pelo governo imperial, o exército contava com apenas 18 mil combatentes. Por isso, foram convocados para a guerra os membros da Guarda Nacional, uma milícia paramilitar ligada às elites regionais, com muitos homens, mas sem nenhum preparo para esse tipo de conflito. Para resolver o problema, em janeiro de 1865 foi criado o Corpo de Voluntários da Pátria. Homens até 50 anos poderiam se alistar. Receberiam soldo durante a guerra, gratificações ao retornarem, pensões nos casos de invalidez ou morte e terras em colônias militares. Os escravos entregues para a guerra receberiam a liberdade. O voluntariado foi, na verdade, um fenômeno coletivo. Houve alguns voluntários que fizeram o alistamento individualmente, mas a grande maioria seguiu uma lógica clientelista. Elas se alistaram quando uma liderança local organizava grupos. Então, muitas vezes, como em quase qualquer guerra, o que os levou a se alistar foi o estímulo de parentes e amigos. Eu percebo grupos que são ligados ao partido que estava no governo, que era a Liga Progressista, pessoas entre 16 e 35 anos, homens solteiros, interessados também nas vantagens que poderiam receber a partir do serviço de uma campanha que eles acreditavam que seria curta. Também ocorreram casos de mulheres que se voluntariaram. A mais conhecida é Ana Nery, viúva baiana que foi à guerra como enfermeira para acompanhar seus filhos e irmãos convocados. Mas houve casos de mulheres que queriam entrar em combate. Tem também a Jovita, uma jovem que morava no Ceará, no interior do Ceará, e que ao ouvir falar da guerra, se vestiu de rapaz e se alistou. Mas quando ela chegou em Fortaleza já tinham descoberto que ela era moça. Mas aí aquilo virou uma peça de propaganda e ela chegou a vir para o Rio de Janeiro, depois não se sabe bem o que aconteceu com ela. Uma versão diz que ela ficou aqui no Rio e uma outra versão diz que ela foi como auxiliar na parte de enfermagem e morreu em Corrientes de cólera. A primeira ação do novo exército brasileiro foi combater a invasão paraguaia ao Rio Grande do Sul. Entre junho e agosto de 1865, as tropas de Solano Lopes tomaram as cidades de São Borja e Uruguaiana. O objetivo ainda era chegar ao Uruguai para restabelecer o governo do Partido Blanco. Acompanhando as tropas imperiais estava o voluntário da pátria número 1, o próprio imperador Dom Pedro II, que foi ao Rio Grande do Sul com seus genros, o Conde D e o Duque de Saxe, para mostrar o comprometimento da monarquia com a causa da guerra. Após uma série de erros do comandante paraguaio, o coronel Estigarribia, as tropas invasoras se renderam ainda em agosto de 1865. Essas fotografias, tiradas em Porto Alegre, mostram soldados e oficiais paraguaios prisioneiros. Alguns ficaram no Brasil, muitos fugiram e voltaram ao Paraguai.
Durante toda a guerra, a resistência e a dedicação dos soldados paraguaios surpreenderam os aliados. São fatores que contribuíram para a longa duração do conflito. Durante a guerra, manter os rios platinos abertos era fundamental para o Paraguai se abastecer. Mas a Esquadra Imperial Brasileira controlava a navegação no Rio Paraná. Então, no dia 11 de junho de 1865, Solano Lopes tentou capturar as embarcações da Marinha Brasileira, comandadas pelo almirante Barroso. Esse confronto, decisivo para a guerra, foi a Batalha do Riachuelo. Aqui no Parque Vaporcuê, próximo a Assunção, estão os restos de alguns barcos que participaram dessa batalha. Está do lado de um navio que participou da Batalha Naval do Riachuelo, do combate do Riachuelo. É impressionante. As crianças correndo, as crianças passando ao lado de um documento desse tamanho, é algo indescritível, é muito bom, é muito bom. No Rio Paraná, próximo a Corrientes, os paraguaios tentaram um ataque surpresa à Marinha Brasileira. Mais moderna e bem equipada, a Esquadra Imperial reverteu a situação. A Força Naval Paraguaia foi praticamente eliminada. Ainda era junho de 1865 e a guerra estava apenas começando. Mas depois da Batalha do Riachuelo, o destino do Paraguai estava selado. Sem o acesso ao rio, o país não poderia mais receber nem armas e nem produtos do exterior. Com a derrota em Riachuelo e a rendição em Uruguaiana, os paraguaios recuaram. Em novembro de 1865, deixaram Corrientes voltando para o seu território. Os aliados então prepararam a invasão ao Paraguai. Bombardearam a fortaleza de Itapiru, na fronteira, e no dia 16 de abril de 1866, cerca de 60 mil homens cruzaram o Rio Paraná em apenas uma noite. A primeira base aliada no Paraguai foi na pequena Passo de Pátria. Hoje, a cidade tem cerca de 2 mil habitantes. Na época da guerra, mais de 60 mil pessoas viveram na região. Cercados pelo Chaco, pântano de vegetação espessa e grandes alagados, os aliados desconheciam o terreno e tinham enormes dificuldades para movimentar as tropas. A gente está aqui no Esteiro Belaco, mas o que é um esteiro, esse terreno? Como é que é isso aqui? Bueno, este es el gran Estero Bellaco. Aquí se desarrolla la primera batalla paraguaya en territorio paraguayo. El Estero Bellaco es muy fongoso, es un estero que tiene mucho junco, mucho pirí. Entonces, cuando más se transita, por ejemplo, se pone más feo porque es un embalse, ¿verdad? No se podía transitar fácilmente, por eso se abrieron los pasos. Entonces, por eso sobre el Estero Bellaco hay muchos pasos, así como Paso Carreta, Paso Canoa y Paso Sidra. Ese era el camino real que unía Paso de Patria con Humaitá, es el viejo camino. Quando a gente vê nos livros a impressão de que as batalhas são distantes umas das outras, mas não, os territórios são muito próximos uns dos outros das batalhas. Sí. La distancia, por ejemplo, de Tuyutí a Yataiticorá, por ejemplo, es de 2 kilómetros. La distancia del Estero Bellaco a Tuyutí ya es más o menos a 200, 300 metros nomás. Y Boquerón del Sauce, más o menos un distante de 1,5 kilómetros a 2. Estacionados na região, os exércitos aliados montaram o acampamento de Tuiuti, o maior de toda a guerra. O presidente Solano Lopes queria impedir que os invasores se fixassem nesse local e partiu para a ofensiva. Em 24 de maio de 1866, Solano Lopes ordenou um ataque surpresa ao acampamento de Tuiuti. Por horas, as tropas combateram na maior batalha já ocorrida na América do Sul. O efetivo paraguaio em menor número não resistiu ao contra-ataque. Cerca de 6 mil homens foram mortos e outros 6 mil presos ou feridos. Do lado aliado, as perdas giraram em torno de 4 mil pessoas entre mortos e feridos. O exército paraguaio perdeu aqui os seus melhores homens. Esse é o marco dessa Batalha do Tuiuti, que aconteceu aqui nesse terreno. Sobre ela, há o relato de Dionísio Cerqueira, um voluntário da pátria brasileiro, que é impressionante. Os batalhões avançavam. A artilharia rugia rápida, infatigável, a revólver era um contínuo trovejar. Cornetas soavam a carga, lanças se enristavam, cruzavam-se as baionetas, rasgavam-se os corpos sadios dos heróis. Espadas brandidas a 2 mãos abriam crânios, cortavam braços, decepavam cabeças. Era noite quando voltamos ao acampamento. Perto da minha barraca, estava estendido com os miolos de fora um amigo de infância, o tenente de voluntários Emídio de Azevedo Monteiro. Ajoelhei-me ao seu lado, apertei-lhe a mão gelada e dei-lhe um beijo de adeus na larga testa ensanguentada.
ler esse relato, estando aqui, onde ele aconteceu, é muito forte, é muito impressionante. Como é que eram as guerras? Tinha um enfrentamento dos exércitos, uma grande batalha e decisiva, e depois disso, a guerra tinha terminado. No caso do Rio da Prata, sempre tinha sido assim. E aí, no caso do Paraguai, não vai ser assim, porque tem a derrota em Tuiuti, mas o Paraguai tem o Humaitá, um sistema defensivo formidável para a época e ainda cercado de pântanos que os aliados não conheciam o interior do Paraguai, não tinham mapas, não sabiam de caminhos, não sabiam como chegar ao Humaitá. E aí não tem como avançar, eles ficam parados. Então, a partir desse momento, no Rio de Janeiro e também no Rio da Prata, começa a desconfiança que essa guerra já durou demais, porque você esperava uma guerra rapidíssima. Já houve a derrota, a grande batalha, e ainda a guerra não acaba. Em junho de 1866, os primeiros fotógrafos chegaram ao acampamento aliado. Na Biblioteca Nacional do Uruguai, conhecemos as fotografias da empresa Bates Company de Montevidéu. Suas imagens de soldados feridos e de cadáveres deram uma nova feição à guerra. A morte nos campos de batalha perdia o semblante de heroísmo e ganhava a face do horror. O que essas imagens contam pra gente do cotidiano de uma guerra? Hay muchísimas cosas que uno puede observar detenidamente en cualquiera de estas imágenes. Por ejemplo, ahí vemos cómo los cañones se mezclan con elementos de la vida cotidiana del soldado, como es una carpa donde dormían y donde comían, donde se protegían de las inclemencias del tiempo cuando llovía. Esas fotografías relataban no solamente los aspectos de los soldados, sino también que hacían ver en muchas de estas imágenes la crueldad de una guerra. Como por ejemplo una fotografía cuando aparece un montón de cadáveres paraguayos. Esa y otra fotografía más de las mismas características nos dan una visión muy macabra de lo que es un conflicto bélico. E uma empresa se estabeleceu para tirar fotografias da guerra. Qual era o interesse de uma companhia como a Bates em se estabelecer num território de guerra? Bueno, la guerra ahora estaba localizada en territorio paraguayo. Y a ese lugar acudieron, en principio, un fotógrafo, que era Javier López, fotógrafo acreditado por la firma Bates y compañía, con la idea de sacar una serie de imágenes y comercializarlas. E ela nos permite estar quase que presentes naquele cotidiano da época. La fotografía, al contrario que un grabado, que un dibujo, que es la obra de un artista, estaba diciendo lo que estaba ocurriendo en el momento. Tenía un efecto que otro soporte iconográfico no tiene. La fotografía hablaba de un realismo. El impacto visual de una imagen fotográfica es muy fuerte, muy grande. Esse tipo de foto, Alberto, ela mostra a verdade ou ela constrói uma memória? Bueno, esta es una fotografía de retrato. Ellos están posando para la cámara fotográfica. No están realizando una tarea que seja cotidiana. Exactamente. Ellos allí están siendo fotografiados para perpetuarse en el tiempo. Qual é o valor histórico desse acervo do Bates hoje? Las fotografías de Bates y compañía han sido las más trabajadas hasta ahora. El valor es muy grande, Hoy podemos, a través de la fotografía, conocer aspectos de esa guerra del ayer tan desconocida. Em poucos meses, os aliados conseguiram seguidas vitórias no Paraguai. Solano Lopes tentou negociar um acordo com o presidente argentino Bartolomeu Mitre no famoso encontro de Taiticorá, que está registrado nos arquivos do Museu Mitre, em Buenos Aires. Esse documento é uma carta diplomática onde Mitre se dirige aos seus diplomatas pedindo opinião sobre as posições propostas por Solano Lopes em Taiticorá e perguntando qual é o limite da sua atuação para negociar com Solano Lopes condições para uma paz. O desejo de Lopes, e provavelmente também da Argentina, é que se negociasse uma paz com a Argentina, mas os termos do Tratado da Tríplice Aliança não permitiam que isso acontecesse.
E há um trecho do documento em que isso fica muito claro, em que ele diz: a questão está em que nós cremos que pelo tratado se pode tratar com Lopes de comum acordo entre os generais, mas o Brasil sustenta que não pode tratar-se com Lopes em nenhum caso. Não querem tratar sem a separação dele da presidência do país e a organização de um governo livre, o que agora não é uma hipótese. Então, não é possível discutir. É melhor deixar as coisas acontecerem. É emocionante você poder ter em mãos um documento do primeiro presidente da Federação Argentina e nos seus tratados e nas suas colocações enquanto general em chefe das forças do Tratado da Tríplice Aliança, da Guerra da Tríplice Aliança. Tuyutí es el tercer ejército paraguayo destrozado, ¿verdad? El primero fue Uruguayana, el segundo fue Riachuelo, donde muere la Armada, lo que parecía la Armada paraguaya. Y en Tuyutí se acaba el último ejército formado como ejército, ¿verdad? Entonces, bueno, suponían que López ya iba a aceptar el armisticio y ya iba a aceptar la derrota, ¿verdad? Incluso la oferta que traen es que se vaya a Europa, ¿verdad? Y al final López dice no, ¿verdad? Pero eso es lo incomprensible, o sea, desde Tuyutí a Cerro Coraje ya no se entiende la guerra, ¿verdad? Porque eso es destrucción pura, ¿verdad? Destrucción del lado de las tropas aliadas y destrucción del mismo lado paraguayo. Eso ya es pura matança sem nenhum sentido. Aí já não houve batalha, ¿verdad? No próximo episódio da série A Última Guerra do Prata, o avanço das tropas aliadas para no sul do Paraguai. O desconhecimento do território, as disputas políticas entre os comandantes aliados e a resistência dos paraguaios empurram a guerra para o seu terceiro ano. Vamos conhecer os impactos da vitória paraguaia em Curupaiti e da chegada do Marquês de Caxias ao fronte. Ele assume o comando e leva os aliados até Assunção.